Senhoras e senhores, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao Ministério Público. Damos início ao seminário Drogas, Realidade e Tendências no Olhar da ONU, uma realização do Instituto CRAC Nem Pensar, com o apoio do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, Associação dos Juízes do Estado do Rio Grande do Sul, Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos, Fundação Escola Superior do Ministério Público, Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho e a colaboração do Sicredi. Registramos também nosso reconhecimento aos parceiros do Instituto CRAC Nem Pensar, Tractebel Energia e SB Participações. Senhoras e senhores, a área de drogas é tratada no campo universal por delegação da Organização das Nações Unidas e pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, que implementa medidas que refletem as convenções internacionais sobre o controle de drogas e crimes conexos. Estamos em momento de grande debate sobre as políticas a serem adotadas pelos países que compõem a ONU, na busca de novos caminhos. As alternativas são diversas, às vezes antagônicas, propõem-se ou políticas repressivas ou outras ultraliberais. Com a finalidade de expor o pensamento crítico nacional, a realidade e tendências no olhar da ONU, recebemos hoje o representante do UNODC no Escritório de Ligação e Parceria no Brasil, senhor Rafael Franzini. Para complementar a abordagem, serão debatedores o Dr. Fabiano Dalazen, subprocurador-geral de Justiça para Assuntos Institucionais, e o Dr. Luiz Matias Flach, presidente do Instituto CRAC Nem Pensar e ex-presidente do Conselho Federal de Entorpecentes. Prestigiam este evento as seguintes autoridades: vice-presidente da Fundação de Assistência Social e Cidadania, Mário Fraga, neste ato representando a Prefeitura de Porto Alegre. Senhor secretário de Estado da Justiça e Direitos Humanos, Dr. César Facioli. Representando o secretário de Educação do Estado, Camila Paim. Diretora do Departamento de Justiça da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado, Nádia Gerhard. Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho, gerente executiva, Lúcia Ritzel. Vice-presidente da Associação do Ministério Público, doutora Marta Beltrame. Presidente da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, doutor Eugênio Couto Terra. Diretor do Departamento Estadual de Políticas sobre Drogas no Estado, coronel Edson Rangel. Senhores promotores de justiça, senhores servidores do Ministério Público, senhores servidores do Estado e do município, demais autoridades presentes, senhoras e senhores. Informamos que os certificados de participação no seminário deverão ser solicitados pelo e-mail institutocrac@gmail.com. Convidamos ao palco Dr. Luiz Matias Flach, presidente do Instituto CRAC Nem Pensar, ex-presidente do Conselho Federal de Entorpecentes e coordenador deste seminário e debatedor. O subprocurador-geral de Justiça do Estado, Dr. Fabiano Dalazen, também debatedor desta tarde. E o conferencista Rafael Franzini, representante do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime no Brasil. Com a palavra, o doutor Luiz Matias Flach. Ao cumprimentar a todos os presentes nesse evento, autoridades que honram com a sua presença, público em geral, desde logo eu passo a palavra, para palavras iniciais, ao doutor Eugênio Couto Terra, presidente da Júris. A Júris, na pessoa do doutor Eugênio, de um lado, abriga o Instituto CRAC Nem Pensar no momento, e nos significando
uma forma de existencial de desenvolvimento das nossas tarefas muito importante. Doutor Eugênio, nesse momento, ao proferir as palavras iniciais, representará também o conselho das entidades que formam o Instituto Craque Nem Pensar. São várias entidades representadas pela palavra sempre estimulante, doutor Eugênio Couto Terra. Por favor, com a palavra, doutor Eugênio. Doutor Fabiano Dalazen, subprocurador para Assuntos Institucionais do Ministério Público, que nos recebe nessa casa. Muito obrigado pela parceria e por ter aceitado realizar o evento Instituto Craque Nem Pensar. O nosso conferencista, doutor Francini, satisfação muito grande em tê-lo aqui, pela sua experiência. Doutor Matias Flá, meu amigo, companheiro, que tem feito um trabalho exemplar à frente do Instituto Craque Nem Pensar e que fico muito feliz de ele ter assumido a presidência do Instituto Craque no momento que eu assumi a gestão da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul e tive a graça de poder indicá-lo para presidir o Conselho. Aos demais parceiros do Instituto Craque Nem Pensar, que é um instituto que é importante a gente ter presente, que ele é multifacetado, ele é transversal. Temos a Associação do Ministério Público, a Associação dos Magistrados de Santa Catarina, a Associação do Ministério Público de Santa Catarina também, a Fundação Maurício Ciroli Sobrinho, que nos permite fazer um trato dessas questões relacionadas às drogas de maneira plural, com vários entendimentos. E aqui eu peço licença para fazer um especial elogio ao meu colega, meu amigo Matias Flá, que, com seu profundo conhecimento, é uma autoridade na área, tem promovido um debate no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina também, de ampliação da discussão sobre drogas. E o interessante do Instituto Craque Nem Pensar já era antes, quando o Ministério Público, através do procurador, hoje procurador-geral Marcelo Dornelles, presidia, sempre foi aberto à discussão. Temos, acho que até divergências na composição do conselho, do que pensa um, do que pensa outra instituição, mas eu acho que essa é a riqueza do Instituto Craque Nem Pensar. E com matiz, o segmento ao que fez o doutor Marcelo Dornelles, continua dando esse caráter plural. Hoje, por exemplo, eu vejo que nós vamos ter uma posição do Ministério Público que eu já conheço, de alguma, vamos dizer assim, ressalva a forma que está sendo tratada a descriminalização no âmbito do Brasil, através do questionamento do Supremo Tribunal Federal, e as posições que o Ministério Público está instalando, e acredito, também não estou antecipando, mas por conhecer as posições do doutor Fabiano, doutor Dalazen, eu imagino que vai ter um contraponto no sentido de se ter um certo cuidado. Acho que enriquecerá muito também a posição do nosso palestrante convidado, pela sua experiência na área trabalhando na ONU, pela sua própria condição de uruguaio, onde se viveu um processo muito grande de discussão sobre descriminalização de drogas, e a participação do Matias, que eu conheço a posição e qual pessoalmente comungo com a posição do Matias, vai enriquecer pela notoriedade do seu conhecimento no assunto. Acho que teremos um grande evento, e eu não queria terminar sem antes saudar a minha colega Marta Beltrame, colega de atividade associativa, e as demais autoridades nominadas pelo cerimonial. Espero que tenhamos um bom debate. Já vou apresentar minhas escusas, que eu não vou poder ficar até o fim, Matias Francini, Dalazen, porque eu tenho um outro compromisso. Nossa agenda na atividade associativa ela é muito puxada, então eu vou poder ficar no início, não vou ficar todos, mas a todos um bom debate e tenho certeza que seremos aqui enriquecidos, mesmo que não venhamos a concordar com tudo. Muito obrigado. Muito obrigado ao doutor Eugênio, é uma presença sempre estimulante, já nos outros eventos realizados pelo Instituto Craque Nem Pensar, desde o momento que eu assumi, nós tivemos essa palavra estimulante, essa palavra forte, amistosa do doutor Eugênio, por isso o agradecimento, não só pelo apoio que a Júris dá ao Instituto Craque Nem Pensar, abrigando o nosso instituto, como também pelo apoio pessoal e apoio em todas as circunstâncias, de forma que, assim, nós temos uma abertura que me alegra muito pelo seu significado. Nós passaremos, bom, antes de tudo, alguma palavra sobre como nós desenvolveremos os nossos trabalhos. Nós teremos a palavra
importante do Dr. Rafael Franzini, que vai trazer a experiência da ONU. É um homem muito experiente. Logo teremos o seu currículo a demonstrar a sua ampla trajetória na questão das drogas e especialmente nessa relação internacional no desempenho de uma tarefa tão meritória como é essa desenvolvida por ele através dos organismos internacionais. Ele terá 40 minutos para desenvolver a sua exposição e os debatedores, Dr. Dallazen e eu, faremos o contraponto, o apoio, anotações do que disser o doutor Rafael Franzini, com 20 minutos para cada um. Oportunamente, se houver possibilidade, abriremos a palavra ao público, ou talvez trocaremos algumas ideias ainda, debatedores e expositor. Eu considero muito importante esse debate estar se realizando, oportuníssimo, porque nós estamos num momento onde as políticas são discutidas, as políticas de drogas, não há consensos internacionais, embora tenhamos documentos fundamentais, como são as convenções, mas há muito a se debater, há muito a avaliar, no sentido até que ponto nós praticamos políticas importantes, significativas, que atenderam às nossas necessidades, e até que ponto há motivos, interesse e circunstâncias a determinarem alterações e modificações. A palavra atualizada do Dr. Rafael Franzini nos trará esclarecimentos sobre esses pontos, e depois eu tenho certeza que eu farei com o Dr. Dallazen também um bom debate em relação ao que for trazido nesse encontro. Então, um bom debate, que foi a última palavra do Dr. Eugênio, eu reitero, um bom debate, e começamos trazendo a palavra do Dr. Rafael Franzini, pedindo a leitura do seu currículo. Rafael Franzini Battel nasceu no Uruguai. Possui mestrado em Administração Pública pela American University, nos Estados Unidos, e especialização em Direito Penal pela Universidade de Salamanca, na Espanha, e cursos avançados de especialização na área jurídica pela Universidade de La República e Universidade Montevideo, ambas no Uruguai. Em sua trajetória profissional, já foi consultor da Unidade de Desenvolvimento Jurídico da Organização dos Estados Americanos e chefe da Unidade de Combate à Lavagem de Dinheiro da Comissão Interamericana de Controle de Abuso de Drogas, CICAD, onde ocupou o cargo de secretário executivo adjunto no período de 2007 a 2013. Desde fevereiro de 2013, é o representante do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes no Brasil. Boa tarde a todos e todas, nas pessoas do subprocurador da Justiça, Fabiano Dallazen, e o Dr. Matias Flach, presidente de CRAC NEPENSAR. Eu gostaria de cumprimentar a todos vocês e agradecer aos organizadores, ao Instituto CRAC NEPENSAR, e os sócios e os apoiadores, pela oportunidade que me brindam hoje para falar com vocês de algumas questões que, neste momento, eu acho que é importante debater com a amplitude que foi falado aqui. Os debates, eu acho que a melhor coisa que pode acontecer a um país democrático, e quando se trata de estabelecer ou de buscar as melhores políticas públicas, é imprescindível. Eu vou pedir licença de todos vocês, embora vocês sejam gaúchos e entender o portunhol, eu gostaria de não ter que ler a minha fala. Eu não acostumo a ler as minhas falas, eu acho odioso ter que ler as falas e os PowerPoints, as coisas, eu não gosto para nada. Mas a verdade é que quando você tem assuntos sérios que tratar, você não tem mais remédio que ser o mais claro e objetivo possível. Então, eu vou ler algumas coisas. O que eu fiz, eu prometo a todos vocês, o que eu fiz, eu escrevi isso como se eu estivesse falando com uma auditoria. Assim escrevi, assim senti e assim di para meus colegas no escritório de Brasília para traduzir.
Então, assim é que eu pretendo fazer esta fala. E a verdade é que a primeira coisa é que coisa é a UNODC, para contextualizar a minha presença aqui. A UNODC foi criada em 1997, foi a união de United Nations International Drug Program and the Crime Prevention and Criminal Justice Division em Viena. Nós estamos baseados em Viena. E o UNODC é um escritório que tem um mandato de cumprir e assistir tecnicamente aos países no cumprimento das convenções de drogas, de crime organizado, de corrupção e outros instrumentos internacionais que têm relação ao crime organizado em geral. A sede, como eu falei, está em Viena e o organismo governante da UNODC é a Comissão de Narcóticos Internacional, que também se reúne em Viena todos os anos. É uma comissão que foi criada por o Conselho Econômico e Social das Nações Unidas e como organismo governante a que faz a normativa das nossas ações. Então, quando muitas vezes as pessoas falam a UNODC falou tal coisa, a UNODC disse tal outra, a verdade é que a UNODC são os países das Nações Unidas. Não é um país, não são dois, não são três, são os países das Nações Unidas representados nessa comissão e, como você poderá imaginar, as resoluções, as normativas desta comissão são um mínimo comum denominador dos pensamentos divergentes dos distintos países, né? Então, por isso que nós vamos a falar hoje que nós temos uma amplitude para procurar solucionar alguns problemas, né? Sobretudo o problema das drogas. Então, felizmente, no mundo inteiro, se começa a pensar e a repensar este tema tão difícil do problema das drogas, né? Todos os dias nós assistimos a um debate sobre a melhor resposta, o caminho mais correto, o critério que ajude a determinar os passos a seguir. Infelizmente, por outro lado, nós temos que o debate muitas vezes é banalizado, né? É banalizado por umas posições que são extremas, que não assumem totalmente a complexidade do tema, que tem um olhar em branco e em negro, né? E não dão uma margem para os cinzas que nós temos que ter. A minha esperança é que, ao final deste evento e desta discussão, que, na medida do possível, nós temos que o produto da discussão se incorpore como evidência que é importante contar com ela para debater políticas públicas, para desenvolver políticas públicas que sejam possíveis, que sejam eficientes, que sejam eficazes. Aqui tentamos reforçar o que é bom, ou mudar o rumo em direção de melhores práticas, mas principalmente colocar o cidadão no centro do tema. É importante reconhecer as debilidades do indivíduo, seus problemas, as suas circunstâncias, e responder de forma humana e aliviar em vez de piorar a sua situação. As pessoas que são objeto de nossa preocupação estão definitivamente em ambientes de vulnerabilidade. São vulneráveis por seu condicionamento social ou biológico. E o consumo de drogas não representa para eles um paliativo. Aquelas cujas circunstâncias já
facilitavam o início do consumo, ao consumir drogas, empobrece ainda mais sua qualidade de vida, o que os leva a situações de verdadeira escravidão. Esses são dados certos e comprovados, e os Estados devem tentar levar adiante intervenções em busca de alívio, não de agravamento. Por isso, para nós, para a UNODC, é importante pensar na coesão social e não na coesão policial. Porque a pessoa que simplesmente é usuário problemático de drogas é sujeito de direito da saúde e não é sujeito de direito penal, assim como nós entendemos esta situação. O tema das políticas sobre drogas realmente está em evidência. Como muitos de vocês sabem, no ano que vem será realizada uma sessão especial na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas para abordar a questão das políticas sobre drogas. Por isso, eventos como este vão adquirindo uma transcendência enorme, pois servem para ir formando a posição dos países que logo delinearão a posição universal sobre o tema. Um dos objetivos declarados das convenções internacionais de controles de drogas é proteger a saúde dos indivíduos e da sociedade contra os efeitos adversos do consumo de drogas. Por isso, a área da saúde tem um papel fundamental na concepção das políticas sobre drogas. É por meio da saúde que conseguimos a mudança de uma abordagem coercitiva em relação aos problemas relacionados às drogas para uma abordagem que valoriza a construção de espaços de coesão social. Nós sabemos que a dependência de drogas é um distúrbio da saúde que surge como exposição às drogas por pessoas com vulnerabilidades psicológicas pré-existentes. Essa compreensão da dependência de drogas permite deduzir que a punição não é a resposta adequada para as pessoas que são dependentes de drogas. E aqui eu gostaria de fazer um parênteses, porque as pessoas que são aditas às drogas, as pessoas que têm uma adição, são pessoas doentes, são pessoas que precisam de tratamento. A Organização Internacional da Saúde e outros organismos internacionais caracterizaram a adição como uma enfermidade que é crônica, é recorrente, mas é tratável, né? Então, a verdade, a situação de encerramento para uma pessoa dentro dessas características pode ser contraproducente para a recuperação de indivíduos vulneráveis que já foram punidos pelas experiências adversas de sua infância e adolescência e que já podem estar neurologicamente e psicologicamente vulneráveis. Os pobres se encontram em situação de maior risco para a criminalidade e o encarceramento de que as pessoas que dispõem de renda suficiente e vivem em um ambiente mais privilegiado. Com uma ficha criminal, o acesso ao emprego passa a ser mais restrito e, em função de período de cumprimento de pena dentro das prisões, na conseguinte perda em termos de vida produtiva, o que diminui ainda mais a chance de levar uma vida sustentável. O confinamento em prisões ou em centros de tratamento compulsório para aquelas pessoas que usam drogas degradam as condições de vida já problemáticas dessas pessoas que usam as substâncias e também das pessoas que têm dependência com as drogas, especialmente entre os mais jovens e mais vulneráveis. A exposição ao ambiente prisional, com frequência, amplia a exclusão social, agrava as condições de saúde
e reduz habilidades sociais. Alternativas ao encarcelamento dentro de comunidades, em hospital ou ambiente terapêutico residencial, tales como tratamento farmacológico, com suporte psicossocial para a dependência de drogas, pode ser mais eficaz do que a prisão na redução de crimes relacionados à droga. Em muitos países, apesar do fato de que as pessoas que usam drogas constituem uma grande parte ou a maioria da população privada de liberdade, o sistema prisional carece de tratamento adequado e programas de reabilitação para sua população. No Brasil, entre as 700 mil, 600 mil pessoas privadas de liberdade, as estatísticas são um pouco, aí não tem certeza em quanto à quantidade, dessas 700 mil, 600 mil pessoas privadas de liberdade, 147 mil, 150 mil estão ligadas às drogas, ao seu tráfico, segundo o Conselho Nacional de Justiça. Além disso, prisões e outros ambientes de privação de liberdade são caracterizados por uma alta proporção de pessoas com transtornos associados ao uso de droga, bem como da presença de infecções pelo HIV ou pela tuberculose. Como as pessoas estão expostas a práticas de alto risco pela infecção, para a infecção de HIV e pelas hepatites nas prisões, o ambiente prisional é altamente propício para a disseminação de HIV e outras infecções. A situação de superpopulação comum no sistema prisional está associada com alto risco de transmissão de tuberculose, o que, particularmente, problemático para pessoas que já vivem com o HIV. E a falta de continuidade do tratamento de HIV/AIDS ao entrar ou sair da prisão aumenta o risco de desenvolvimento desenvolvimento em virtude desenvolvimento de remédios em virtude da resistência aos fármacos. Todos estes fatores devem ser levados em conta para a elaboração de uma política pública sobre as drogas. Embora o uso não medicinal de narcóticos e substâncias psicológicas seja proibido pelas convenções de controle de drogas, a severidade da punição varia consideravelmente entre os países. Todos os países têm punições severas para o tráfico de grandes quantidades de drogas e crimes associados à criminalidade organizada internacional. Porém, os países variam consideravelmente em quanto à forma como pune o uso das drogas e ao posse de drogas para uso pessoal. Quando você dá uma olhada ao artigo 3º da Convenção de 1938, a Convenção de Viena sobre estupefacientes, você vai ver tem distintos parágrafos. O parágrafo 1 fala que os países vão tomar todas as medidas para criminalizar determinados delitos. O parágrafo 2 fala que o resguardo da Constituição e o direito interno vai tomar medidas. Então, o parágrafo 2, que é o parágrafo que fala da posse, do cultivo para consumo pessoal, dá uma liberdade aos Estados de tipificar ou não o crime, de criminalizar ou não o delito, segundo o direito interno. Né? Que é o que aconteceu na Argentina, onde a Suprema Corte de Justiça tem um julgamento falando que uma pessoa que vai presa por posse para o tráfico, isso não pode acontecer porque seria uma inconstitucionalidade. E aqui nós estamos, aqui em Brasil, o Supremo Tribunal está hoje, precisamente, talvez nestes minutos, debatendo esse mesmo problema que também foi debatido na Colômbia. Em alguns países, o uso pessoal
não medicinal de narcóticos e substâncias psicotrópicos é punido com pena de privação de liberdade. Em outros casos, o uso pessoal não é um crime ou não implica as sanções penais. Em algumas jurisdições, o sistema jurídico vê a dependência de drogas como um fator atenuante para outros crimes relacionados com drogas e pode aplicar uma pena mais branda para alguém que seja dependente de drogas do que alguém que não é. Especialmente se há uma disposição de iniciar tratamento. Os países que impõem penas mais severas para o posse de uso pessoal têm um número maior de pessoas que usam drogas na prisão e a um custo significativo para a comunidade. Esta abordagem não parece ter um efeito dissuasivo sobre o uso das drogas na comunidade em comparação a países sem sanções severas para o posse e o uso pessoal. E aqui eu gostaria de falar, entre parênteses, sobre algumas políticas, sobretudo a política da maconha. A política sobre maconha vem mudando no mundo inteiro, né? E uma das coisas que ha acontecido é que alguns países mudaram para fazer as leis mais duras, mais punitivas, e durante 2 anos conseguiram reduzir o uso de maconha. Mas ao 3º e 4º ano, eles chegaram aos níveis que tinham antes de fazer a política mais dura. É o caso de Chile. Isso aconteceu entre os anos 2002 e 2007. Outros países mudaram para fazer políticas mais brandas e também tiveram um incremento. Então, a realidade é que o problema da droga, o problema das políticas de droga, de endurecimento da lei com maior uso ou menor uso, não tem sempre uma relação de causa e consequência. Não? Há um trabalho formidável do Observatório de Drogas da Europa, falando das políticas de drogas e dessas contradições que nós vamos encontrar, dependendo muitas vezes da característica do próprio país. Uma das coisas que sim é importante destacar dentro dos trabalhos das Nações Unidas dentro da área das drogas é a questão da prevenção, né? Eu sempre me lembro, não vou dizer quantos anos atrás, mas eu conhecia o Dr. Flach a uma reunião da CICAD, faz muitos anos. O Dr. Flach colocou uma ideia, eu era um garoto mais jovem, e colocou uma ideia que eu achei totalmente estranha. Eu estava estudando nos Estados Unidos, e o Dr. Flach falou: olha, nós deveríamos fazer desenvolvimento alternativo, que é a questão do procurar cambiar os cultivos, né, de coca ou de marihuana. Nós deveríamos fazer desenvolvimento alternativo nas favelas. Eu falei: o que é isso? Nas favelas você não tem, ninguém cultiva nas favelas. Isso não dá. Eu não entendi o que ele estava falando. O que ele estava falando que o que tinha que hacer desenvolvimento alternativo era dar oportunidades às pessoas que moram nas favelas. E aí tem muito que ver com a prevenção e com a coesão social. Então, eu trouxe isso porque é importante contextualizar, a vezes, como são as medidas, por que nós temos algumas ações, por que não tomamos outras, por que nós tomamos os caminhos que nós tomamos. Então, a prevenção é uma ferramenta muito importante que pode colaborar para políticas sobre drogas mais eficazes e muitos estudos falam que cada $1 gasto na prevenção, pelo menos 8 ou 10 poderiam ser economizados em custos futuros de saúde e programas sociais e crime. O principal objetivo em prevenir o uso das drogas é ajudar as pessoas, principalmente, mas não exclusivamente, os jovens, a fim de evitar ou retardar o início do uso de drogas. Os que já iniciaram, se já iniciaram o uso, evitar que desenvolvam
transtornos, por exemplo, a dependência. O objetivo geral da prevenção do uso de drogas, no entanto, abrange muito mais que isso. Ele busca o desenvolvimento seguro e saudável de crianças e jovens, de forma que percebam seus talentos e seus potenciais, tornando-se membros que contribuam para o bem das suas comunidades e da sociedade. Um sistema eficaz de prevenção do uso de drogas contribui significativamente para que crianças, jovens e adultos participem de forma positiva nas atividades familiares, escolares, comunitárias e no ambiente de trabalho. A ciência da prevenção fez enormes avanços nos últimos 20 anos. Como resultado, os professores da área e os profissionais da área, os governantes, têm agora uma melhor compreensão sobre o que torna os indivíduos vulneráveis a iniciar o uso de drogas como fatores de risco, tanto no âmbito individual quanto social. As evidências não somente aportam para a falta de conhecimento sobre drogas e suas consequências, mas também para certos fatores de risco que podem ser os processos biológicos, traços de personalidade, transtornos mentais, negligência e abuso na família, falta de vínculo com a escola e com a comunidade, normas sociais propícias e ambientais favoráveis ao uso abusivo de substâncias e crescimento dentro de comunidades marginalizadas e carentes. Por outro lado, o bem-estar psicológico, pessoal e emocional, habilidades sociais e pessoais, forte apego aos pais, pais que cuidam e se preocupam de forma da família, escolas e comunidades que são bem amparadas e organizações, são fatores que diminuem a vulnerabilidade de indivíduos, são fatores de proteção, também reconhecidos recentemente como alívios ao uso das drogas e outros comportamentos negativos. É importante ressaltar que esses fatores de risco mencionados em cima fogem em grande parte ao controle do indivíduo. Ninguém escolhe ser negligenciado pelos seus pais e estão vinculados a vários comportamentos de risco e transtornos de saúde afins, tais como deixar a escola, agressividade, delinquência, violência, comportamento sexual de risco, depressão e suicídio. Não deve, portanto, ser surpresa que a ciência da prevenção revele que muitas das intervenções e políticas de prevenção de drogas também previnem outros comportamentos de riscos. Pesquisas indicam que alguns dos fatores que tornam as pessoas vulneráveis ou inversamente resistentes a usar drogas diferem de acordo com a idade. A ciência já identificou fatores de risco e de proteção durante a infância e início da adolescência, particularmente relacionados à pré-natalidade e ao vínculo com a escola. Ao longo da idade, as escolas, locais de trabalho, espaços de entretenimento e a mídia são fatores que podem contribuir na intensidade da vulnerabilidade dos indivíduos ao uso das drogas e outros comportamentos de risco. Certamente, jovens marginalizados em comunidades pobres, com pouco ou nenhum apoio familiar e acesso limitado à escola, estão principalmente sob risco. Diante destas certezas, não podemos menos que celebrar em momentos em que o Brasil e o resto da América Latina promovem e exigem mudanças nas políticas sobre drogas, que se realicem eventos como este, em que se revaloriza a importância dos direitos humanos quanto pedra angular do problema e da solução. Que se fale de novo foco em direção à coesão social,
recuperando o consumidor problemático por meio dos mecanismos de saúde com seu consentimento, despenalizando o consumo de drogas não somente na lei escrita, mas também na aplicação dela, que se atenda como fator determinante à adoção, à adição à criminalidade e aos riscos sanitários, à exclusão social, como ponto de partida a possíveis soluções, que se abra espaço para contener melhor os fundamentos e objetivos de novos propósitos na matéria de políticas sobre drogas e que se discuta o papel da imprensa neste tema, porque dependendo de como se apresente a pessoa que usa drogas como um doente ou um criminoso, o estigma que ele já sofre pode ser ainda mais profundo. Qual é o nosso papel? Agora, por que nós falamos assim? Por que nós sentimos a legitimidade como escritório das Nações Unidas para comparecer perante de vocês e dar nosso pensamento, ou transmitir nossas preocupações da realidade regional ou internacional, e ainda assim propor possíveis soluções ou melhores formas de lidar com este assunto? Primeiro, nosso mandato, já que nós, o escritório UNODC, é uma agência das Nações Unidas com o mandato de apoiar os países na implementação das convenções das Nações Unidas sobre drogas, além das convenções contra o crime organizado transnacional e contra a corrupção. Segundo, nossa experiência na matéria. Ao receber um mandato tão importante, foi necessário desenvolver conhecimento por meio da pesquisa, análise e ação, o que nos levou, sem dúvidas, a um nível de especialização que hoje não tem igual. Agora, com quais fundamentais perspectivas, nos levam a um terceiro aspecto, que nos põe em ótima posição para fazer nosso trabalho. Nós fazemos nosso trabalho tomando como foco o que se baseia na observação e na evidência, para sair de preconceitos ou práticas nunca monitoradas ou avaliadas. Mas algo fundamental e que intervenimos respondendo a uma vontade dos países, expressada no único âmbito universal que existe na matéria. E para isso, integramos outros conceitos mais gerais, desenvolvidos pelas Nações Unidas ao longo dos anos, como a estrita observância dos direitos humanos, a cooperação internacional como forma de transpor obstáculos e como um foco de desenvolvimento aplicado a nossas ações. Isso nos permite dar um teor social muito forte à forma como encaramos as respostas ou soluções ao problema mundial das drogas. É por isso que o UNODC, baseado nas convenções sobre drogas, ajuda os Estados-membros a desenvolver legislações nacionais, além de respostas ao uso problemático de drogas e suas consequências por meio da implementação das ações de prevenção e de oferta de uma rede de serviços integrada de atenção e assistência, com base em evidência científica no respeito aos direitos humanos e em padrões éticos. Estou convencido de que, quando falamos sobre o problema das drogas, todos nós temos clareza sobre esse ponto. As drogas, sejam de comercialização lícita ou ilícita, apresentam um problema para a sociedade. E a sociedade deve responder a esse problema, com políticas públicas eficazes, eficientes e na medida do próprio problema. Por isso, as políticas públicas sobre drogas devem levar em conta a magnitude e a dimensão da problemática. Assim, se o problema das drogas se apresenta como um fenômeno multidimensional, deve ser abordado em forma integral, mediante uma resposta holística. Estou convencido que o marco de discussão que se abriu na América Latina nos permite, sem drama, sem alarde, mas avaliando em um termo justo o que acontece na sociedade,
chegar a tais respostas, transitando de discussões maniqueístas, onde só parece existir espaço para o preto ou branco, a mudanças de ideias mais racionais, ideias baseadas na evidência, que permitem sair de concepções fundamentalistas, apoiadas na moral ou a religião, e abordar o problema, que, insisto, é um problema, de uma forma muito mais madura e menos confortante. Vocês devem ter percebido que eu prefiro não falar sobre lutas ou guerras. Acho que com isso nós damos uma ideia completa do assunto. Nós corremos o risco de banalização e, finalmente, deixamos uma margem muito estreita às nossas intervenções. Ou ganhamos ou perdemos. Sem aceitar que quando os temas que pretendemos abordar são multidimensionais, certamente notaremos avanços e retrocessos, de acordo com a posição em que enxergamos a situação. Por isso eu prefiro falar de respostas e soluções aproximadas. Porque, insisto, o problema existe e não pode ser tratado com um olhar simples, de causas e consequências únicas, nem isolado de fatores tão importantes como os genéticos e sociais. O mandato da UNODC, como vocês podem ver, é amplo e abrangente. E por essa razão, eu quero enfatizar isso, que as ações relativas à saúde, tais como prevenção e tratamento do uso de drogas, assim como algumas intervenções na área de HIV, AIDS, hepatite e tuberculose, são fundamentais para nosso trabalho. Na verdade, no Brasil, o nosso trabalho nessas áreas de saúde constitui uma parte fundamental de nosso portfólio. Permita-me dar uma ênfase especial a este aspecto, porque o fato de dirigir nossas ações dentro da área da saúde apresenta algumas particularidades e características especiais, que marcam o enfoque com o qual abordamos a problemática geral do tema das drogas e algumas questões associadas, como é o tratamento judicial que se dá ao consumidor e ao pequeno traficante, que, muitas vezes, não é mais que a representação do lado mais fraco do narcotráfico e que, na realidade, não é mais que um consumidor que não tem uma via de escape ou alternativa ao pequeno mundo de delito. Queria citar alguns exemplos destas particularidades e características. Primeiro, nós colocamos a pessoa como centro ou eixo de nossa preocupação, e não tanto as substâncias em si. Em segundo lugar, como resultado do primeiro ponto, o respeito irrestrito aos direitos humanos. O primeiro ponto requer que o respeito aos direitos humanos seja pleno em qualquer intervenção sobre drogas, seja na justiça, seja na saúde, seja em ações no âmbito carcerário ou no processo judicial. Por exemplo, é tão importante buscar alternativas para a privação de liberdade dentro da lei, quanto procurar que existam leis que não violem o desejo do consumidor, mesmo aquele problemático, de não ser tratado contra a sua vontade. Em terceiro lugar, reconhecer as vulnerabilidades sociais como um componente diferencial para encarar o problema. Assim, por exemplo, o tratamento médico, se necessário, pode salvar a vida de pessoas de diferentes estratos sociais. Mas as intervenções em populações vulneráveis, onde a prevalência de HIV, AIDS ou sífilis é maior em usuários de drogas, precisam nos levar a experimentar outros caminhos, como as intervenções para a redução de danos, que já não enfrentam mais tanta resistência como acontecia até alguns anos atrás. Em quarto lugar, promover a produção, a coleta e a utilização de evidência científica como base para o desenvolvimento de implementação de políticas públicas, prevendo também mecanismos de monitoramento e avaliação dessa implementação. No entanto, apesar da importância desta visão de saúde pública sobre o assunto, temos perfeita consciência de que devemos cumprir o nosso mandato como guardiões das convenções de drogas e crime organizado, expressões de direito internacional que regem os nossos esforços. E isso
nos ajuda muito a equilibrar a resolução do problema, porque as convenções não dão uma visão que requer nos dão uma visão que requer uma resposta holística, pois o nosso mandato deve ser tratado assim como um todo, de forma integral, como disse antes. É assim como nós pretendemos atenção às questões sociais ou de redução de demanda. Também reagimos ou somos proativos nas nossas intervenções ao reconhecer que existe violência associada a este fenômeno. Ao pensar na violência, é ainda mais importante levar em conta a abordagem de direitos humanos a elaborar políticas sobre drogas. Os direitos humanos constituem um conjunto de direitos e deveres necessários para a proteção da dignidade humana, inerente a todos os seres humanos, independente de nacionalidade, lugar de residência, gênero, origem nacional ou ética, cor da pele, religião, língua ou qualquer outra situação. Qualquer pessoa tem direitos humanos, sem discriminação. Por isso, direitos humanos são universais, interrelacionados, interdependentes e indivisíveis e constituem a base dos conceitos de paz, segurança e desenvolvimento. A proposição central de uma abordagem baseada nos direitos humanos é que o respeito aos direitos humanos seja o objetivo final de todos os programas de desenvolvimento. O planejamento para a maximização da garantia dos direitos humanos, portanto, começa a partir da própria concepção ou a definição da estratégia ou de elaboração, a implementação das políticas públicas, seja na esfera nacional, regional ou global. Por último, eu queria reiterar novamente meus agradecimentos e parabéns ao Instituto CRAC NEPENSAR, a seus parceiros, os associados, aos debatedores, e isso porque estar abordando este ponto com tanta seriedade, com uma clara visão da importância dos debates baseados em evidência, que incluem a perspectiva de saúde como um dos componentes de resposta integral, que tenha em consideração a questão da violência, que tenha em consideração também a margem de atuação que as convenções dão aos países. Eu acho que é a abordagem que tem que ser empregado quando você está preparando-se para passar de aqui para frente a um debate como vai ser o UNGAS de 2016, vai dar como produto uma nova política de drogas para este siglo que já começou. Muito obrigado. Após a exposição do Dr. Rafael Franzini, plena de humanidade, plena de sabedoria, nós, em prosseguimento, na condição de debatedor, passamos a palavra ao Subprocurador-Geral de Justiça, Dr. Fabiano Dalazen. Dr. Fabiano Dalazen tem um currículo brilhante, conforme será enunciado. O promotor de justiça Fabiano Dalazen é natural de Carazinho. Formado em Direito pela Universidade de Passo Fundo, foi nomeado promotor de justiça em 1998, tendo atuado nas comarcas de Getúlio Vargas, Soledade, Passo Fundo e Porto Alegre. Foi vice-presidente da Associação do Ministério Público no período de 2005-2006. É especialista em Direito Penal e Processual Penal, mestre em Direitos Fundamentais e professor de Direito Processual Penal na Escola Superior do Ministério Público. Assumiu como subprocurador-geral de Justiça para Assuntos Institucionais no dia 10 de junho passado. Com a palavra, o Dr. Fabiano Dalazen. Meu boa tarde a todos. E pedindo licença, mesmo que de forma bastante rápida e sem a pretensão de fazer uma palestra, seja na qualidade, né, e seja na extensão da que nos foi apresentada aqui, de forma brilhante, pelo Dr. Rafael, a quem eu saúdo e agradeço, não só a sua presença aqui neste debate, neste evento, mas sim pelas luzes que traz ao nosso debate.
Dr. Luiz Matias Fleck, a minha saudação, o agradecimento pelo convite, tá? Na substituição aqui do Dr. Marcelo Dornelles, nosso procurador-geral, que foi presidente do Instituto e que estava escalado, né, para fazer esse debate, com certeza, com muito mais qualidade do que eu possa fazer. Então, eu venho aqui numa condição, assim, digamos, um reserva, mas também não qualquer quebra-galho, né? Um reserva, assim, mas um Fernandinho, assim, né? Para o pessoal do Rio Grande do Sul aqui entende aqui, pelo menos os gremistas, o nosso time que tá em alta. Então, fazendo a minha saudação ao senhor, ao Instituto, eu gostaria de estender essa saudação a todas as autoridades, em especial aos meus colegas de Ministério Público que aqui se fazem presentes, e dizer, sem mais demora e não pretendendo me alongar, buscando ser bem objetivo, eu acho que é um ponto convergente, que a questão do enfrentamento, do estabelecimento de uma política de enfrentamento e de combate às drogas, ela é de uma relevância social inescondível, né? Nós temos envolvidos aí vários fatores, desde a questão da saúde pública, né? Onde são investidos, e é investido pouco, deveria ser investido mais, mas recursos públicos para a questão, desde o ponto do tratamento até a questão, hoje em dia, da previdência com a aposentadoria, em virtude do uso e da dependência de drogas, de forma que torne a pessoa inapta para o exercício das atividades, perpassando por todo o investimento público que demanda hoje também, além da questão da saúde, da previdência, da questão da segurança pública, que é o Estado atuando para a conformação dos sujeitos ao estabelecimento, àquela ordem jurídica estabelecida, e um dado, começando pelo final, ou pela ponta da segurança, que nos foi trazido aqui, e que eu acho que é um dado até, digamos assim, acanhado, quando nós temos 700, ou em torno de 700 mil presos no Brasil. Eu não sei se esse valor de 140 ou 150 mil relacionados à questão da droga não é um número bem superior a essa quantidade, e sem falar das estruturas de investimento no policiamento, Coronel Nádia, ostensivo, estava aqui o delegado Emerson, que comanda todo um departamento de combate ao narcotráfico, vários promotores que atuam desde a área, Neidemar, da infância e juventude, até a área criminal, no sentido de buscar processar e levar aquelas infrações relacionadas ao uso de drogas. Quer dizer, tudo isso demanda um esforço e um investimento do poder público para que seja, e aí talvez seja um ponto importante, para que seja tratada ou analisada a questão da droga única e exclusivamente sob o ponto individual. Para que seja considerada única e exclusivamente, em toda essa cadeia, a questão do indivíduo. Porque o investimento, e mais do que a questão monetária, as consequências que o uso e a dependência e o tráfico projetam para a sociedade, desde a família, passando pela escola, como um todo na criminalidade, são muito mais amplas e transcendem muito a consequência do mero direito à privacidade ou intimidade do sujeito que vai usar droga. A prova disso é que nós estamos aqui todos debatendo, a prova disso é a existência do Instituto, a prova disso é todo o debate, toda a política que permeia essa questão. E eu não tenho dúvidas, como foi dito aqui, que realmente nós não podemos fazer de forma alguma um olhar maniqueísta.
Porque este problema envolve, é verdade, uma série de fatores. Ele é multifatorial. Então não há realmente como alguém pretender apresentar uma única solução, um único critério, de forma mágica que vá resolver ou que vá atacar de maneira, digamos assim, substancial esse problema que se reflete ao uso e ao tráfico de drogas. E aí, numa visão até clássica, é evidente que nós temos que estruturar uma rede que vá desde a prevenção, começando na educação, dentro da família, na mídia, na propaganda das consequências, passando pela escola e aprimorando no dia a dia do indivíduo. É evidente que nós temos que estimular o investimento e a criação de políticas públicas no sentido de buscar a recuperação daquelas pessoas que, mais do que a condição de um mero usuário eventual, e que eventualmente possam ser dissuadidos de continuar no uso pela repressão ou então pela educação, o que seria melhor, mas que já caminham pela dependência e precisam, mais do que a repressão, mais do que a cadeia, de um determinado tratamento, para que se possa resgatar a dignidade dessa pessoa. É evidente que sim, e eu acho que nesse aspecto o debate, a discussão, o envolvimento já produziu nos últimos anos aí um resultado sensível, mas que precisa, sem sombra de dúvidas, avançar e avançar muito. Nós temos evidentemente que avançamos, mas nós temos evidentemente que avançar na educação. Nós avançamos, mas temos que avançar muito mais na questão da recuperação e do tratamento. Sem sombra de dúvidas é isso. Mas e por que é que nesse tripé de educação, tratamento e repressão, que faz parte da política de enfrentamento às drogas, nós temos que retroceder? Nós temos que retroceder como nós estamos sensivelmente nos últimos anos retrocedendo na repressão, sem que tenhamos antes avançado de forma suficiente na educação e sem que tenhamos avançado de forma suficiente no tratamento. Ou seja, nós não temos a educação ainda suficiente, estamos tentando, estamos buscando e estamos lutando pelo avanço lá. Nós não temos ainda uma rede de tratamento suficiente na quantidade e na qualidade, talvez só pontualmente, mas nós estamos trabalhando e tentando implementá-la. Mas sem que esses dois polos estejam suficientemente fortalecidos, nós estamos abrindo mão da repressão, que talvez não resolva, mas é evidente que não vai resolver, porque nenhum fator sozinho resolve. Agora, se nós olharmos de 76 para cá, que foi, digamos assim, a primeira lei de repressão a drogas, a 6368, passando depois em 2001 pela 10429, depois em 2006 pela 11343, o caminho tem sido progressivamente de abrir mão, não da criminalização, mas sim da penalização, ao ponto que hoje nós estamos falando, ao ponto que hoje o uso, que não é criminalizado, mas sim o porte para uso, pode ser uma questão técnica pelo risco de disseminação. Ou seja, hoje não se pune tecnicamente quem usa a droga, se pune quem porta a droga, quem traz a droga consigo. Por quê? Porque ao trazer a droga consigo, ele facilita a disseminação da droga. Mas hoje, a lei não prevê em nenhuma hipótese sequer a pena de prisão ao usuário. E mais uma vez, nós temos que diferenciar e há meios. Vamos dizer, não está ainda tecnicamente, não é suficiente. Não, isso não pode pautar a discussão de diferenciar o usuário do dependente e o traficante movido pela ganância e pelo lucro do traficante movido pela dependência. O que a gente cansa de fazer, né, Idebar? Processo a processo, com exames,
Nem sempre o resultado é o melhor ou se consegue de uma forma genérica, mas de bem ou mal, essa distinção tem sido feita. Tem sido feita. Então, é preciso que se trate a questão fazendo as diferenças. E fazendo as diferenças que nós precisamos fazer hoje. Quando se joga a discussão em que nenhum país do mundo liberalizou a droga, eu falava com o doutor Eugênio, nenhum liberalizou a droga por decisão judicial. Todos que o fizeram no bojo de uma determinada política pública. Agora nós estamos às vias, talvez por omissão do nosso Congresso Nacional, de liberalizar, não o uso de maconha, de liberalizar o uso ou a posse para uso de qualquer droga. Atenção! Não é só a questão da maconha, porque a gente vem no debate, a maconha, os malefícios, os benefícios, mas o que nós estamos é às vésperas da liberalização, ou no dia da liberalização da posse para o uso de qualquer droga. Mesmo que o dispositivo que criminalize não preveja lá em hipótese alguma a cadeia. Não prevê cadeia. Prevê a advertência ou encaminhamento a tratamento. E se não cumprir o tratamento, também não vai resolver muito. Mas mais do que esta questão, nós temos é que ter um simbolismo. Um simbolismo. E um simbolismo que hoje, declarado em constitucionalidade, como é, Coronel Rangel? Que vai funcionar amanhã. A moça que trabalha na minha casa com as minhas 2 filhas, ela vai poder chegar lá com as 3 ou 4 pedras de crack para fumar no intervalo do serviço? Vai ser lícito? E aí eu vou poder demiti-la, mas se é lícito, eu vou demiti-la por um ato lícito? O professor da escola, vai ser lícito que durante o intervalo ele leve o baseado dele para fumar? Nós temos que pensar nisso, porque isso pode ser realidade amanhã. O motorista de táxi, de ônibus, o avião no retorno, o piloto. Quer dizer, são várias consequências que advêm disso. Nós temos aí campanhas e campanhas sobre a nocividade do uso do álcool, que é uma droga lícita, mas a gente se esmera, se bate para tentar diminuir ao máximo todos esses efeitos, e aí nós vamos abrir a porta dando um sinal verde, um legal, de uma forma geral, sem o estabelecimento de uma política, num canetaço judicial, por mais do que se tenha debatido até agora. Quem está preso, e nós temos no Brasil, e atenção para isso, esse debate vem num momento importante, porque a questão da descriminalização, ela mira num ponto, mas ela atira no outro. Acredite no que eu estou dizendo, muito do que se tem no sentido e da pressão da descriminalização, na verdade, não está com o foco na melhoria ou não da política de drogas, mas sim com o foco do esvaziamento dos presídios, um foco financeiro. E aí vão me dizer, mas prender traficante não resolve, claro, prender assaltante também não resolve, então vamos... Não, endurecer a lei não resolve, é claro que não resolve. Por quê? Porque muitas vezes um problema social e um problema de saúde pública não são uma coisa que vai ser resolvida pela polícia. Agora, se nós afrouxarmos lá naquela última ponta, nós vamos agravar aqui se nós não tivermos a rede bem estabelecida. O pequeno traficante é o pequeno traficante que está todo dia lá, nós vemos na porta da escola. É ele que leva. Talvez a pena, e é evidente, não tenha que ser uma proporção do pequeno para o grande, mas hoje o pequeno, e isso é o que eu digo, é uma experiência empírica, a gente vai agora no Foro Central e pegamos os processos. Hoje ninguém fica na primeira, ou na segunda, ou na terceira vez preso por tráfico. Ele vai ficar preso por tráfico na 4ª ou na 5ª vez, porque ele passa ali já naquele ponto a fazer parte daquela organização. Essa que é a realidade do dia a dia. Então é evidente que nós temos que desmistificar preconceitos, que nós temos um bando de usuários presos.
que o pequeno traficante é inofensivo. Não é. É ele que leva para a festa. Não é. A repressão é solução? Nunca foi para nenhum crime. A repressão é o último grito que um Estado democrático organizado tem para o enfrentamento de condutas que são altamente lesivas a uma sociedade. Porque depois que acabou o direito penal ou a repressão penal organizada pelo Estado, pela polícia, pelo Ministério Público, pelo Judiciário, pelos defensores, não resta mais nada. Depois que se perde a crença nisso, é cada um por si. Então, se nós derrubarmos esse último momento, sem que tenhamos estruturados os dois primeiros, vai ser um salve geral. Isso não é o discurso do terror, mas isso é o discurso de quem tem convivido diariamente com essa realidade nas ruas, de quem tem filhos pequenos, de quem tem filhos adolescentes, do nosso dia a dia, de quem olha pela janela. Atenção, todos aqueles, e eu digo assim, isso não é, mas vale muito para a questão da droga. Nós temos, e cada vez mais, quanto mais um país puder, digamos assim, afrouxar a sua repressão, claro que é melhor, desde que ele tenha antes estabelecido todos os demais direitos fundamentais, a educação, a saúde, ou seja, porque ele prepara e aí vai ter menos criminalidade, ele não precisa de algo tão rigoroso, mas na nossa realidade nós não podemos abrir mão de uma repressão firme, e nós estamos abrindo. Vão dizer, e eu volto a insistir, a questão prisional hoje, nós não discutimos mais nada, em termos de repressão, nós discutimos questão prisional. Fala aqui alguém que é contra, é contra a redução da menoridade. Mas nós não discutimos mais menoridade, se tem que reduzir ou não, se seria bom ou não. Nós discutimos que não podemos reduzir porque não tem lugar nos presídios. É essa a discussão. Nós não discutimos se tem que prender por furto, por receptação, por roubo na primeira ou só no reincidente. Hoje, até dentro do judiciário, nós discutimos se tem lugar para botar ou não. Então nós vamos fazer uma discussão prisional aqui? Claro que nós não vamos desconsiderar essa realidade, mas o que eu quero dizer é o seguinte, progressivamente nós estamos sendo cada vez mais liberalizantes na repressão e progressivamente a demanda tem aumentado. E os crimes conexos não são qualquer crime. Hoje nós vamos ali, em Porto Alegre, nós temos 8 varas, nós temos 8 promotores, são 2 varas e 4 juízes que julgam os crimes de homicídio, crimes dolosos contra a vida. Sem querer ser, digamos assim, mais realista que o rei, eu estive lá durante 5 anos, fui coordenador do Centro de Apoio Criminal, o doutor Júlio Melo esteve lá até o ano passado, quem trabalha na rua sabe, e eu tenho muito medo de números e estatísticas. Estatística, a gente brinca que tu lê como você quer, né? Estatística é aquela história do sujeito que foi caçar o pato para ser, hoje nós sabemos, para ser, até botei a gravata verde porque tinha um evento de direito ambiental, para ser ecologicamente incorreto e não politicamente, foi caçar o pato. Tu dá um tiro, passa 1 metro atrás da peninha do rabo do pato, o outro tiro passa 1 metro na frente do bico do pato, estatisticamente você acertou os 2 no meio e o pato está morto. Mas, de cada 10 homicídios que nós vemos ali, o pano de fundo da droga permeia 8, 9. 8, 9. Num país que se mata como se matou no ano passado 55 mil pessoas, tem pouca gente presa. 55 mil pessoas foram assassinadas no Brasil. Então, eu só peço atenção, eu não quero ser radical nesse aspecto. Eu acho que a repressão não foi feita para resolver o problema, mas a sensação, e mais do que isso, a impunidade vai agravar o problema enquanto nós não tivermos, de um outro lado, estabelecido e avançado suficientemente num grau exemplar de educação e de recuperação. Muito obrigado.
após a importante contribuição do Dr. Dallazen, então é a minha vez para terminar essa parte de debate sobre a exposição do Dr. Rafael. Por favor. O presidente do Instituto Craque Nem Pensar, Luiz Matias Flack, é advogado e juiz de direito estadual aposentado. Foi delegado de polícia com especial atuação na repressão ao tráfico de drogas e professor de Direito Penal e Constitucional da Escola Superior da Magistratura, Faculdade de Direito da Unicinos e Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Foi presidente do Conselho Estadual de Entorpecentes do Estado em 2 mandatos e também presidente do Conselho Federal de Entorpecentes, em conjunto com o cargo de secretário nacional de entorpecentes. Chefiou várias delegações brasileiras nos eventos especializados na área de drogas da Organização das Nações Unidas e Organização dos Estados Americanos, órgãos em que era o representante titular do Brasil. O atual presidente do Instituto Craque Nem Pensar é autor de inúmeros artigos e do livro Drogas, Sejamos Razoáveis, uma conversa franca com um especialista liberal. Com a palavra, o doutor Luiz Matias Flack. Bom, é momento de agradecer ao Ministério Público, do seu conjunto, como instituição, por ter nos abrigado nesse nosso encontro de hoje, por ter colocado os seus equipamentos e os seus funcionários qualificados para nos auxiliar e desenvolvermos esse tema que diz respeito ao olhar, à visão da ONU nas políticas internacionais de drogas. E eu estou muito lisonjeado, muito engrandecido, em termos emocionais até, pela brilhante exposição feita pelo Dr. Franzini. Foi uma exposição plena de humanidade, plena de sabedoria, e nos dá uma ideia muito boa, que a UNODC está modernizando seus conceitos, acompanhando novos tempos. Foram afloradas uma série de questões em relação a que nós temos a maior comunhão de ideias possível, e, por isso, por vezes, eu sorri sozinho, por verificar que os rumos que, muitas vezes, o Instituto tem procurado em termos políticos de drogas acompanham tendências modernas e renovadoras na questão de drogas. Não se pense que os organismos internacionais só criaram coisas boas em termos de políticas e legislações de drogas. Nós, isoladamente, se verificarmos as convenções de 1961, a Convenção de Viena de 1971, se verifica que a ênfase foi voltada à repressão, a medidas de cada vez maior rigorismo, cada vez maiores interdições, cada vez mais abrangência punitiva por parte dos Estados. Mas isso está mudando. Isso está mudando, e vemos hoje o doutor Franzini nos trazer essa lição do que seja atual, do que nós estamos pensando em relação às drogas, em que nós entendemos que a questão de drogas tem que ser avaliada dentro de uma apreciação ampla e diversificada. O problema deve ser verificado integralmente, na sua amplitude e na sua complexidade. Hoje nós sabemos que a repressão tem a sua finalidade, tem o seu sentido, mas deve atingir setores e patamares os mais elevados da criminalidade. Não mais se imaginando que a repressão possa substituir a prevenção, possa substituir o tratamento, possa atropelar direitos humanos, possa ter um significado como única e última movimentação concreta no sentido de enfrentar a questão das drogas. Há hoje um sentimento forte que as nossas políticas, vivenciadas até agora, nos determinaram alguns progressos e outros tantos insucessos. Nós sabemos muita coisa do que não queremos e entendemos outras coisas para as quais nós estamos voltados.
Nós estamos evoluindo, nós estamos pensando, e não estamos satisfeitos. Para sermos realistas, a posição do Dr. Franzini, que nos trouxe com tanta humanidade, com tanto brilhantismo, ainda tem um conteúdo de quimera pelos antagonismos e pelos desequilíbrios internacionais no tratamento da questão das drogas. E por que esses encontros são importantes? Porque nós não podemos adotar, na questão de drogas, medidas isoladas, medidas individualizadas, medidas unilaterais no tema. Quando os países se reúnem, estabelecem o que querem em convenções, são os textos fundamentais para nós desenvolvermos as nossas ações sobre drogas. E também nós temos que chegar, por vezes, a consensos internacionais de que não estamos satisfeitos, que as coisas não estão marchando bem, e que nós temos mais insucessos do que sucessos a celebrarmos no que até agora se fez. Mas que maravilha quando o Dr. Franzini nos traz a questão de que nós temos que nos preocupar com os usuários de drogas, porque, normalmente, no seu conjunto, atinge pessoas vulneráveis, pessoas miseráveis, pessoas que estão alienadas do sistema de convivência da humanidade. Que as intervenções do Estado, elas devem estar muito mais voltadas para uma visualização de saúde, uma visão de saúde pública, de medidas sanitárias, ao invés da coerção pura e simples. Que a prisão deve ser muito bem avaliada até que ponto serve de parâmetro para enfrentarmos a questão das drogas. Os paradoxos que cercam a questão da maconha, e, por vezes, as palavras exageradamente eufóricas na inocuidade da maconha, mas pessoas também que dizem não, a liberação ou políticas mais indulgentes vão determinar um aumento de consumo extraordinário, quando os dados internacionais não afirmam isso, não nos permitem essas conclusões. Essa visualização integral e equilibrada do problema, onde a prevenção, o tratamento, a recuperação, os direitos humanos, o respeito à criatura e humana na sua dignidade, aliás, o doutor Dallazen aludiu também a dignidade da pessoa humana, que, de um modo geral, o usuário de drogas, ou ele é uma pessoa indiferente ao direito penal, ou é uma pessoa indiferente ao direito penal, ou está em sofrimento. Há os levianos, há os que se tornarão dependentes, outros que são meros experimentadores. Hoje nós estamos a falar, o Supremo Tribunal Federal, como se fosse uma coisa nova, vai decidir a questão se é jurídico ou não a incriminação do porte de drogas, ou a aquisição de drogas para uso próprio. Se dá como tema novo. Esse é um tema que eu debato há 30 anos, pelo menos, e com um pensamento sempre marcado, definido e claro, no sentido de que a questão do uso pessoal de drogas, o porte de drogas para uso pessoal, e aí eu não diferencio se o uso não é criminalizado, os verbos é adquirir, guardar, trazer consigo, tomar, mas, enfim, a questão do usuário, hoje vai se decidir se isso pertence ao direito penal ou não pertence ao direito penal. Pois há 30 anos eu digo, não pertence ao direito penal. Eu estou dizendo que seja um comportamento bom, saudável? Não. Eu estou dizendo que o uso pessoal de drogas, aquelas proibidas, não há diferença ontológica entre droga psicoativa lícita e ilícita. Se alguém disser o seguinte, não, vai ser penalizado, vai entrar no direito penal, porque está portando um cigarro de tabaco comum, ou porque está portando um copo de uísque, ninguém vai imaginar que alguém vai ser criminalmente processado por essa conduta. Ninguém imagina isso. Ninguém imagina que alguém possa ser punido por uma conduta que não coloque em relação à vida de terceiros, que diga respeito à sua intimidade, ao seu foro íntimo, à sua conduta pessoal.
boa, ruim, não vai fazer bem para a sua saúde, não vai fazer bem, é uma conduta saudável, não é saudável? Essa é uma questão a discutir. Discutir como se faz com o cigarro hoje. O que é que nós estamos discutindo com o cigarro? Cigarro, nós estamos dizendo que não é bom fumar, que nós devemos estabelecer limites administrativos, restrições administrativas, assim como não vai se imaginar que alguém possa usar uma droga ilegal e assumir o volante de um carro, ou possa dirigir um avião, possa ser o comandante de um avião, ou possa realizar atividades, ou esteja grávida e deva adquirir drogas lícitas, psicoativas ou ilícitas. Assim como não vai se admitir que se vendam drogas para crianças. São coisas que não se imagina. Agora, punir criminalmente, perseguir criminalmente pessoas porque utilizam a sua liberdade individual no sentido de consumirem. Alguém dirá por leviandade, outro dirá que é um rito de passagem, outra coisa, alguém ainda diz a seguinte, não é porque está em sofrimento? Não, isso não é possível. Essa é uma questão que deve ser debatida de uma outra forma. Inclusive, se diz aleatoriamente, não, se por acaso não for mais sancionado pelo direito penal o uso pessoal de drogas proibidas, vai aumentar dramaticamente o consumo. Mas da onde que se tirou isso? As estatísticas existentes são, pelo menos, contraditórias, quando não paradoxais. Não, aumentar consumo, porque agora não é mais proibido, quem sabe, embora a proibição se verificou, em nada determinou que, com isso, houvesse menos utilização de substâncias psicoativas proibidas. Exemplos nós temos sempre, né? Não se pune a automutilação, não se pune a tentativa de suicídio, coisas dessa ordem. Não pertence à órbita do direito penal. É bom, é ruim, é uma questão de foro íntimo. Vamos lembrar questões básicas do direito penal, questões fundamentais do direito penal. Qual é o papel do direito penal? O direito penal, com pouco sucesso, assim mesmo, mas interfere no sentido de evitar aquelas condutas que coloquem perigosamente em prejuízo de direitos, de valores indispensáveis à vida coletiva. São os chamados bens jurídicos, aqueles bens da vida que devem ser salvaguardados, protegidos, com a especial tutela do direito penal como um direito de exceção. É um direito que protege tão somente determinados valores, porque são indispensáveis à vida coletiva. Não se pode matar, não se pode furtar, não se pode roubar, ou pelo menos não se deveria poder, e o direito penal socorre a sociedade no sentido de tentar impedir, seja com a sua prevenção geral, seja com a sua prevenção especial, esse tipo de condutas. Agora, a conduta de uso pessoal de drogas é uma conduta que diz respeito à medicina, à prevenção, ao tratamento, aos costumes sociais, à intimidade das pessoas. Isso está na Constituição. Doutor, até me surpreendeu, porque esse é um argumento que normalmente não tem sido trazido. A própria Convenção de 1971, e o doutor Rafael foi muito feliz em lembrar isso, a Convenção de 1971, que ainda foi muito severa, que ainda foi uma convenção voltada às novas formas de criminalidades que envolvem a questão das drogas, aí entraram as questões da lavagem de dinheiro, precursores, insumos químicos, cooperação internacional, cooperação policial, essas matérias que não eram tão bem tratadas até 1971, mas, de toda forma, a Convenção de 71, nisso aí nós vamos concordar, foi uma convenção bastante repressiva. Enumerou as drogas a serem proibidas no mundo, mas, mesmo assim, quando fala do uso pessoal, mesmo com esse cunho repressivo, é cheio de evasivas. Diz, quando o direito interno dos países assim permitir, quando não contrariar os seus princípios constitucionais, poderão os Estados determinar penas para os usuários de drogas.
Então, não é que tenha sido, não. Agora é um problema novo que, de repente, as pessoas querem liberar as drogas, descriminalizar as drogas. Não é isso. Esse é um tema que caiu já de maduro. Já não deveria mais, não deveria mais ser tema da atualidade. É uma questão de foro íntimo, de intimidade. Se o Supremo decidir assim, está certo. Se não decidir assim, eu continuarei pensando como sempre pensei. Alguém me diz, lá, o Flá é liberal com as drogas. Nunca fui. Nunca fui. Agora, é uma questão de nós termos um norte jurídico nas questões, na medida em que o direito possa nos auxiliar na nossa vida em sociedade. O doutor Franzini também nos trouxe uma preocupação que é muito séria. Que é muito séria. O princípio, eu estou agora com muito discurso jurídico, me desculpe, mas ficou a calhar. Assim como é muito sério, é o princípio de proporcionalidade no direito. O que é o princípio de proporcionalidade? As penas devem se adequar ao tipo de crime cometido e a sua importância, o seu significado em lesividade social. Nós não podemos aplicar penas por moralismo, ou por emocionais, ou porque vamos perseguir o crime e o pecado. O direito penal não está voltado a isso. O direito penal ele busca salvaguardar os bens fundamentais da vida coletiva e sancionar equitativamente em relação à gravidade das práticas acionadas, determinadas. Então, como é que se pode imaginar, em termos de proporcionalidade, que um pequeno trocador de baganas tenha as mesmas penas de traficante profissional, de traficante contumaz, de quadrilhas organizadas? Como é que nós podemos encher as nossas cadeias com miseráveis? Pessoas em vulnerabilidade social, pessoas afligidas que são sujeitadas apenas, de acordo com a última reforma constitucional, o doutor Darazini disse que ainda foi liberal, a reforma da Lei 11.343, de 2006, 5 a 15 anos de reclusão para miseráveis, trocadores de bagana, garotos que trocam, mulheres que são presas em beiras de calçadas, com um filho na barriga, outro filho no colo, vendendo umas porcarias, 5, 6, 7 anos de reclusão. Mas nem sempre o juiz condena. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Assim mesmo, nós sabemos que a população carcerária, entre as mulheres, por exemplo, 80% das presas são de mulheres rotuladas como traficantes, praticamente sem nenhuma importância ou significado no verdadeiro tráfico de drogas. Eu gostei muito da mensagem do doutor Franzini, nos trouxe um estímulo extraordinário, nos determinou o orgulho do Instituto Crack nem pensava em ser reconhecido como entidade importante, com significado nessa estrutura da UNODC, nos trouxe uma visão liberal, atual, respeito aos direitos humanos, o não apelo aos aspectos emocionais e beligerantes, as guerras, os combates. Vamos botar isso tudo no lixo da história, meu Deus do céu. Chega de combates, chega de guerra, chega de lutas, chega desses apelos meramente emocionais, meramente retributivos, não nos levaram a bons caminhos. Também me chamou importante, dentro dessa visão integral e equilibrada, que as nossas prisões são indesejáveis. A prisão, hoje eu diria mais, qualquer pessoa voltada ao direito, não, vale para juiz, vale para promotor, vale para advogado, vale para profissional das áreas sociais, deveria, de vez em quando, dar uma passada numa prisão para saber como é que é a coisa. Saber que isso aí, realmente, a pena de prisão é um remédio último, é uma solução última, e que somente em circunstâncias muito especiais, muito aflitivas, muito evidentes
da derrocada social, que não conseguiu achar outra forma de enfrentar a criminalidade do que determinar, naqueles casos únicos e indispensáveis, a pena de prisão. Eu fico muito feliz com o evento de hoje à tarde, ele foi profundo, nos traz reflexões muito importantes. Eu nem deveria ser tão incisivo, na medida que a minha posição de presidente do Instituto Craque Nem Pensar é só de alegria e de satisfação pelo comparecimento de tantas pessoas interessadas, de tantas autoridades. Obrigado a todos.